Olá, boa tarde! Estamos aqui hoje para mais uma live do projeto Partilhas. E hoje nós vamos receber uma convidada que é uma querida colega do curso, assim como as demais. E antes de falar um pouco mais sobre ela, eu vou chamar o meu amigo Bruno Borges Queiroz, que está comigo no projeto, para que juntos nós possamos fazer aqui as boas-vindas a todos. Deixa eu puxar aqui o Bruno. Olá, Solange! Que alegria ter sua companhia sempre por aqui nas nossas lives. Oi, filha! Boa Oi, Bruno, tarde. meu amigo! Tudo bom? Menino, você acredita que eu conectei o fone? Acontece. Quando a pessoa tá. Isso são os netos em casa, deixa a vovó assim, viu? Fora de tempo, mas tá tudo certo. Tá ótimo. Tudo Já bom? sabem se ouvir algum gritinho, né? Eles estão Faz ali parte. embaixo. Eles estão aqui. Eles estão aqui, ambos. Sim, que bom. Que bom, meu querido Bruno. Mais uma Mas, tarde, final de tarde, né? e Aqui tá juntos. lindo. Igual segunda-feira, fez um pôr do sol lindíssimo. Sim, Aqui sim. eu estou em frente a uma janela, consigo ver. Eu Estamos também. sendo contemplados, né, com a beleza da natureza. É verdade. E que alegria estarmos hoje aqui para falarmos mais uma vez com mais uma das nossas colegas. Sim. Todas, eu nem sei se a gente falou aqui, mas todas as colegas que recebemos fazem parte da primeira turma online do curso de formação em pedagogia sistêmica do Instituto Ellen Vieira da Fonseca. Sim. Somos todos Todos, colegas de turma. exato, todos colegas de turma. E também participamos do congresso juntos. Uhum. E também participamos juntos do congresso. E estávamos o tempo todo assim nos procurando. Eu acho tão interessante, né, Bruno? Porque Uhum. a gente fez esse grupo, né? A gente conseguiu se manter, o curso terminou e o nosso grupo no WhatsApp é efervescente e a gente Continuar. torce um pelos outros e um divulga o trabalho do outro. Eu acho Uhum. tão gostoso. Sim, ali é uma, é uma soma, né? Não é uma colaboração. Até porque Sim. estamos todos aprendendo juntos, né? Todos aprendendo juntos. E muito também da energia e dos valores e da postura que a professora Ellen deixou, né? Que nós Sim, fomos construindo juntos ao longo, acho que foram 9 meses, né, Bruno? De foram curso? 9 meses. Uma gestação. Foi uma gestação, literalmente uma gestação. Começou ano passado, né? É E foi verdade. até parte desse ano. Foi muito rico essas Muito trocas, o rico. aprendizado e poder ampliar o olhar para algo que até então eu, por exemplo, eu não atuo em escolas, né? Ainda pensei, Uhum, por que fazer pedagogia sistêmica? Eu já tinha olhado, na verdade, eu cheguei a até ver na época, há um tempo atrás, antes, pela própria Hellinger, depois junto com a professora Angélica, mas não coincidia, financeiramente também não era uhum. viável, enfim. E aí, a Fê, que estará hoje com a gente, ela e a Gi, elas falaram assim, ó, a gente vai fazer. E eu tava naquele vou, não vou, vou, não vou. Na hora que elas disseram, nós vamos, eu falei, então eu vou junto. Então vamos embora, porque Bora! porque nós fizemos um Você vê curso aqui. chamado Percepções Sistêmicas, voltado Hum, mais para o âmbito jurídico, né, da justiça, uhum. né, sistêmica, direito sistêmico. Nós fizemos juntos e foi algo incrível e da qual a juíza, né, a doutora Vanessa Alfieri Vanessa Alfieri. Alfieri da Rocha, estava à frente, né, do trabalho também e foi realmente um presente. Ainda vou fazer um curso com ela, porque admiro muito, Eu muito, muito a também, doutora Vanessa. sim, Enormemente. Alguns sim. contatos que eu tive com ela assim online, né? De lives, palestras, vídeos, né? De palestras no congresso, né? Na, Uhum. na,
naquele evento do Solidariedade Sistêmica que ela sim, coordenou junto com a Maria. Então, todas as vezes em que eu tive o feliz, né, a feliz oportunidade, feliz presente de ver e ouvir a doutora uhum, Vanessa Alfiero da Rocha, que é uma juíza, né, e sim, que trabalha dentro do direito com esse olhar sistêmico e é de uma sensibilidade. Ela tem um olhar tão amoroso, ela tem sim. uma voz tão acolhedora, não é? E Eu quando sou, Fernanda me disse que é, trabalhava com ela, eu, ai, não acredito! eu sou um admirador e através dela eu conheci a Maria, né, a Maria Gorjão, e foi realmente um Uhum. presente, né, num curso que a Vanessa acabou, né, liderando sobre meios alternativos para soluções de conflitos e a Maria deu duas aulas que para mim foram realmente marcantes, foram aulas que me impactaram muito e me permitiram ampliar o olhar, né, e foi um presente. Bruno, já comecei a juntar o dinheiro para a gente ir a Portugal, viu? Ah, iremos para a terrinha. Ah, Queremos Portugal é presencial lindo, é lindo, é agora, lindo. Sim, sim, né? se Deus Estar lá no quiser. Congresso ainda mais presente do que Exato, estivemos. sim. Será uma honra estarmos juntos, reunidos. Ai, vai ser uma alegria. Reunidos. É. É, reunidos. Vamos chamar a nossa convidada, Sim. Fernanda Passos Canais, né? Ela já está Que eu aqui. Eu já vi tá que ela aqui, entrou. é, Sim. vou buscar aqui, vou chamá-los e queria agradecer a presença de cada um que entrou. Já vi aqui várias pessoas conhecidas, minha aluna Ah, querida Neia está sempre com a ela gente. está sempre aqui, né? Que bom. É uma querida. A Fabiola Gratidão. também, minha aluna. Vai lá chamando, que eu vou buscar aqui a Eu não sei Fernanda. se o Caio está aí, o Caio Orselli. Nós trabalhamos juntos. Ele mora em outro país. Muito bom tê-lo aqui. Márcia, Érica Benerone, minha mãe Solange, Sim, já Vandinha, cumprimentei Solange, entrou junto. Olha a aí! nossa querida Fê. Olá, O Caio tá aí, ó. Opa! boa tarde, Boa tudo bem? tarde. Boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda, Tudo Fê. bom, Sani? Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Tudo Fê? ótimo. Vocês me ouvem bem? Sim, tivemos e te ouvimos. Sim, muito bom. Então, ok, perfeito. Muito bom, Fê. Estava aqui ouvindo vocês falarem do congresso, da doutora, Sim. Sim. Que, e concordo é, plenamente. e que alegria saber, Fernanda é tão engraçada, a gente estava junto na turma, mas a gente não sabe muito o que cada um faz, né? E eu não te imaginava da área do direito. Você sabe que eu olhava para você e achava que você tinha um jeitinho de professora. De professora, quando eu era criança, eu confesso que eu tive vontade, mas aí depois, por volta dos 12, 13 anos, veio bem mais forte a questão do direito e desde então não larguei. É, a minha filha é advogada, nossa filha, né? Gente, eu tô regulando isso. Né? A gente tem essa mania, o curso da ela me Sim, deixou atenta para isso. Né? Nossa vai sempre no filha, nossos automático, né? Para o netos, meu filho. É, é, exatamente. é isso. Incluindo, né? Para quem não entendeu, é incluir o parceiro ou a parceira. Não é meu filho, nosso filho. Isso, é Nossa, nosso. O E a parceiro não, o força que pai isso tem, né? ou a mãe. Isso. É, o exatamente. pai ou a mãe, que às vezes o pai e a mãe não são os parceiros atuais, né? No meu caso, sim. Exato. Tá tudo certo. Parceiros Sim. há 32 anos só. Uau. Bastante jornada aí. É. Uma jornada longa. E olha que eu Sim. casei com 16, hein? Uau. Caminharam juntos e tiveram bastante aprendizados aí. Estão É tendo. verdade. Bom. Gente, eu tô tão feliz porque eu e Bruno, a gente sempre deixa os nossos convidados à vontade para escolher o tema, escolher o palestrante. E eu e Bruno é que vamos dar os nossos pulos para a gente se adequar ao que o palestrante, não é não, Bruno? É Para isso o que o aí. Aqui palestrante escolhe. É, aqui a gente acolhe assim, de mãozona cheia mesmo. E quando Fernanda falou que ia falar sobre direito, né, o olhar sistêmico dentro da área do direito, eu fiquei
tão feliz, porque é algo que a gente não falou ainda aqui, né? Uhum. Um assunto assim inaugural para o projeto Partilhas. Eu acho que vai ser bem legal mesmo. Então, Fernanda, se apresenta aí e diga aí o que é que te chamou a atenção no Congresso, no direito sistêmico como um todo, e a gente vai puxando, seguindo o papo. Então vamos para a apresentação sistêmica que a gente aprende, né? Meu nome é Fernanda Passos Canais, sou filha de Marcos e Rosali, moro em Santos e me formei em Direito, advoguei em 7 anos até passar no concurso público e começar a trabalhar em uma vara de família. Então, o direito sempre fez sentido para mim, assim, essa busca, todo esse aprendizado do olhar jurídico, né? E quando eu conheci as constelações em 2016 dentro do próprio fórum, foi através de uma funcionária que foi conversar com a doutora para apresentar um projeto. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre constelação. Então, assim, trabalho e constelação para mim estão bem unidos os dois, né? Não dá para dissociar muito. Fez muito sentido e eu comecei a aplicar isso não só na minha vida pessoal, mas também no meu próprio trabalho. E aí eu percebi que no trabalho começou a ter muita diferença assim, na questão de leveza, de como era a minha atuação. Então eu vi que isso fazia muito sentido, me despertou cada vez mais a vontade de aprender. Aí essa pessoa que foi conversar com a doutora Vanessa, hoje minha amiga, a Janaína Vieira, consteladora, foi quem acabou recomendando a formação com o Renato, onde eu conheci o Bruno e a Gisela, e feita a formação, sigo caminhando e estudando cada vez mais nesse pensamento sistêmico e aplicando nesse contexto do trabalho e na vida pessoal também. Ai, que bom. Que legal. Muito bom. Diga lá. E quanto ao congresso, eu confesso que eu não quis focar no direito sistêmico ou na justiça sistêmica. Eu quis ficar aberta para participar principalmente dos workshops, que eram as vivências mais práticas ali, né? Então você tinha a oportunidade de conhecer vários consteladores e participar, inclusive, de constelações, mesmo para quem estava online, como foi o nosso caso, né? Eu consegui participar de uma com o Dan Cohen e foi bem interessante, assim, porque ele tem um trabalho também com presos, né? Esse olhar também dentro da visão sistêmica nesse contexto com os presos. E é impressionante como o campo se manifesta, que o caso que ele constelou é de uma pessoa que envolvia uma questão de crime também. Foi interessante ver como ele trazia os representantes, né? O coração de algumas pessoas, o coração da pessoa que atirou, da mãe. Então, assim, é a oportunidade de você ir percebendo como cada constelador vai fazendo a sua dinâmica, como para ele faz sentido, né? Então, assim, eu quis ficar aberta para todas essas possibilidades e experiências dentro da consciência sistêmica, né? Que são várias áreas, povos, territórios, nações, saúde, a pedagogia. Então, eu não quis focar especificamente. Mas aí, pensando no que trazer para compartilhar com vocês, já que a minha praia, digamos assim, é mais jurídica e como ninguém tinha falado sobre isso, eu achei interessante, já que os dois também são fãs da Vanessa, eu pensei de trazer algumas coisas que eu ouvi da palestra da Vanessa e de um outro juiz português, chamado Joaquim Manuel da Silva, que eu também achei bem interessante que os pensamentos acabam casando, assim, se conciliam. Sim, eu também fiz igual a Fê, eu acabei deixando livre. Até algumas pessoas às vezes me perguntavam, Bruno, você já tem a programação, você já tem a relação? Olha, eu não fiz nada prévio, eu não quis ler programa, eu quis ir pelo sentido, né? Assim, pelo sentimento do momento eu achei muito rico porque ele não trouxe só um olhar de, vamos falar só de constelação, mas muito ampliado, né? Do olhar sistêmico e dessa consciência que envolve constelação, então, a justiça, saúde, empresarial, espiritualidade, enfim, a pedagogia, o quanto que isso trouxe de aprendizado e oportunidade de conhecimento para quem às vezes nunca ouviu falar, né? Constelação, um negócio que todo mundo está falando, o que é isso, né? O que é constelação? E como trazer isso na justiça, né? A justiça aceita isso, pode, não pode, é permitido?
E o Brasil tem o Dr. Sam Storch, que foi o precursor aqui, pelo menos no Uhum. Brasil, desse movimento de trazer esse olhar, né, sistêmico para dentro do judiciário. E eu já, de alguma forma, participei de alguma atividade assim dentro de fórum, através de processos de soluções alternativas, né, para mediação de conflito, mediação, conciliação, e eu vejo o quanto que isso é rico e válido. E a Fê tem Sim. a prática, né, e ainda tem Sim. a possibilidade de estar junto com a Vanessa, que traz também esse olhar tão ampliado, tão amoroso, tão inclusivo. Então, é um laboratório Diário. Fértil, diário, né? fértil, sim, Sim. sim. Ah, eu falo que tem uma Fernanda antes de começar a trabalhar com ela e outra Fernanda depois, assim, por tudo que você acaba tendo que Eu angariar de imagino. ferramentas, o quanto você acaba se desenvolvendo para ter esse olhar, entendeu? Porque não tem como, com tudo que ela vai colocando Uhum. de aprendizado, você mergulha junto, porque faz tanto sentido e você vê que aquilo na prática tem tantos efeitos que você também quer vivenciar e quer experimentar isso. Então é inevitável que você acabe também tendo toda essa ampliação de olhar. E com a suavidade, né? A Vanessa, ela tem uma É leveza e uma isso. suavidade É. para trazer temas, às vezes, super complexos e difíceis que realmente é para sentir, observar e aprender. Com certeza. Tem que aproveitar as oportunidades da vida, né? Acho que o universo não coloca a gente Não. à toa nesse É, contexto, não, né? Se apareceu, eu falo, não dá se os nossos presentes caminhos assim, se né? Ao cruzaram, acaso. exatamente, se os nossos caminhos se cruzaram, eu tenho que aprender o máximo. É. E sigo nessa jornada e nessas trocas. Isso. Então, conta aí, Então, Fernanda, o que você gostaria de levantar como um primeiro ponto que você Uhum. considera assim, importante que a gente possa debater dentro desse olhar sistêmico a partir das práticas jurídicas, né, das práticas do direito. falar de direito sistêmico e de justiça sistêmica, como foi o nome mais utilizado, né, dentro No do Congresso. Congresso, não se refere propriamente a um novo ramo do direito, como existe o direito civil, o direito penal, ou uma justiça totalmente nova. Na verdade, é como uma nova lente para essa justiça que já existe e a adoção de uma postura mais sistêmica diante da observância das ordens do amor. Então, esse é o contexto básico, até porque a gente tem que partir do pressuposto de que essa justiça tradicional ainda é necessária e a gente não pode simplesmente excluí-la sob pena de querer colocar em prática uma postura sistêmica que seria totalmente contrária ao que ela prega, né? Se eu quero excluir aquela antiga, já estou desrespeitando uma das ordens, e ela veio primeiro e se sustenta há muitos e muitos anos. Então, assim, é perceber que essa justiça é necessária e é ela que sustenta ainda, né? Como o professor Renato explicava para a gente durante o caminhar, né? Uma perna permanece no solo, enquanto a outra faz o movimento para dar o passo, né? Então, assim, o novo só se sustenta a partir dessa base que tem do antigo, né? Então, essa ideia da justiça sistêmica é, assim, você trazer esse olhar mais ampliado e o foco seria na cooperação e não na competição. Então, se você tirar um pouco o foco do litígio, desse incentivo ao litígio, e permitir que as partes se empoderem e que percebam a importância da cooperação, principalmente aí, trazendo para o meu lado mais prático de trabalho, para uma vara de família. É importante que as pessoas, o casal ali, né, que a família perceba o quanto mais eles cooperarem para esse contexto de família, para reorganizar a família após um divórcio, maiores benefícios todos terão. Então, assim, é esse olhar, trazer ferramentas para que as pessoas possam perceber tudo isso. E aí tem algo que a doutora fala bastante, o Bruno que já fez curso com ela sabe, é um mantra que ela nos ensina. Onde está o amor? Ela fala que em toda relação, que em todo conflito, o amor sempre está presente. Só que, por vezes,
é um amor imaturo, um amor cego que está direcionado para algo que a pessoa muitas vezes não tem consciência. Então, assim, é importante você conseguir perceber diante de um conflito, por exemplo, para onde uma pessoa está direcionando o seu amor, porque quando você consegue perceber isso, você identifica o problema e, ao mesmo tempo, você tem condições de identificar a solução. Porque também para onde ela está direcionando tem, de alguma forma, uma mensagem que você consegue revelar e aí perceber se uma solução pode emergir daí. Então, assim, eu acho que esse primeiro olhar da gente sempre perceber que o amor está sempre presente, por vezes ele só se manifesta de uma forma saudável e nas outras não, eu acho que é algo de onde a gente pode começar a conversar também a partir de tudo isso. Eu acho é tão interessante ampliar a perspectiva em relação aos conflitos, porque eu lembro disso no fórum, que o conflito muitas vezes é o que mantém a família unida. É o que pode ainda manter um vínculo, né? Porque enquanto ainda estão brigando, de alguma forma estão se relacionando, né? E quando eu pude ter essa perspectiva, eu compreendi uma série de questões, inclusive da minha família, de pessoas da minha família que passaram uma vida inteira, enfim, um longo período em disputa, em briga, em conflito. E eu falei, nossa, ali tinha amor, mas aquele amor adoecido, aquele amor não curado ou não amadurecido de alguma forma. E tirar o julgamento, a crítica e principalmente o partido, né? Quantas vezes na minha família a gente vivenciou isso, de tomar partido de uma parte ou de outra, e o quanto que isso trouxe de conflito e foi lenha na fogueira, né? Quando a gente toma partido, a gente fomenta ainda mais o conflito. E quando eu tiver a consciência de me afastar e deixar bem, se existe uma disputa entre outras pessoas, essa disputa é deles, não é minha. Eu posso ficar isento assim, livre, transitar livremente, né? Sem querer salvar ninguém. E o olhar sistêmico, através do direito, permite isso para tantos e tantos conflitos que muitas vezes acabam em grandes prejuízos, né, para as pessoas, para a sociedade no geral. É como a doutora Vanessa sempre fala, né, que o conflito é uma oportunidade de transformação, que as pessoas tendem a olhar para o conflito como algo só negativo. Mas, na verdade, assim, é óbvio que ele tem o seu aspecto negativo, ninguém quer ficar vivenciando uma briga, mas ninguém está romantizando, né, o conflito. Isso. Não, de forma alguma. Quando você se permite ter algum aprendizado ali a partir disso e ampliar o olhar, você percebe que ele pode trazer transformações para a sua vida, né? Isso que o Bruno falou sobre a necessidade das pessoas permanecerem vinculadas é o que de alguma forma faz processo que você olha assim, o processo está redondinho, como a gente fala, assim, pronto para resolver, mas o que segura ali para que aquilo não se resolva? Entendeu? Então, os processos que às vezes se arrastam por coisas mínimas, assim, que não se justificariam, né? A princípio. Mas que para aquelas pessoas existe uma necessidade delas ainda permanecerem vinculadas. Algum aprendizado ainda não se completou, alguma necessidade, elas ainda têm de permanecer vinculadas, né? Então, quando eu aprendi sobre esse olhar sistêmico também, essa questão do julgamento acabou mudando bastante. Não dá pra gente dizer que a gente não julga porque a nossa consciência pessoal está julgando a todo tempo o que é certo e o que é errado, né? A gente tem sempre esse parâmetro, mas você aprende a ampliar o olhar e perceber quanta coisa que há por trás, assim, aquilo que a gente sempre aprende de imaginar, tudo que tem para trás de história faz total sentido quando você vê umas pessoas, quando eu via, né, as pessoas sentadas ali na sala de audiência, você vê que não era só aquilo ali que estava sendo falado, quanto cada um trazia na sua mochilinha, na sua bagagem de histórias, de conflitos, de contextos que justificavam o que se apresentava ali, às vezes, na sala de audiências, e que por vezes não era algo tão explícito ou que não fazia muito sentido com aquela dinâmica processual ali. A solução acaba, muitas vezes, sendo algo simples, aparentemente, que é o reconhecimento. Agora, para que haja um reconhecimento, é preciso haver humildade, coragem
né, abrir mão de se ter razão e cada parte ficar com aquilo que é dela. E quando se dá um lugar e se reconhece que a outra pessoa foi importante, ou enfim, isso cessa. Às vezes é só entre aspas, só o reconhecimento. E como a falta de um reconhecimento muitas vezes gera brigas que vêm através de Homéricas. gerações, de décadas, trazendo prejuízos, trazendo perdas e muito sofrimento. Porque Eu lembro de alguém em um. algum momento não reconheceu. Sim. É. Isso que você falou, Bruno, me fez lembrar de um exemplo que um juiz falou, porque eu não fiquei muito no Congresso na Uhum. parte da justiça sistêmica, mas eu passei por alguns, né, em alguns minutos. E eu lembro dele dando um exemplo, falando, eu não lembro, não me recordo agora o nome mas ele era juiz, de que a pessoa estava ali, e aí ele falou mesmo, né, na birra, no sentido da gente estar lá na criança, né? E no Uhum. caso dele, desse processo que já se arrastava, e quando ele chamou, né, eram dois irmãos. E a parte que não cedia, né, o irmão que fazia a parte que ele estava ali mesmo, ele, na hora da intervenção que ele fez, né, que ele colocou lá os bonequinhos e colocou a situação, para ver, né, como é que ele estava numa dor da infância, numa briga da escola entre eles. E que o irmão não o defendeu, não reconheceu que ali ele também era vítima, que ele não era só o perpetrador, né? Então, quando ele encontrou essa condição agora, né? Depois os dois já assim já mais velhos, né? Já num adulto já beirando era uma briga de disputa aí na morte do pai, né, de bens, e o outro não abria mão. E durante essa audiência, quando o outro irmão reconheceu lá, quando ele citou o fato da infância, e ele reconheceu que ali realmente, olha, eu também era um adolescente ali, eu não tive, mas hoje eu vejo, você tem razão e tal, pronto. A situação, a questão se resolveu ali. Não é impressionante? Você imagina quantas décadas aquele homem trazia aquele sentimento em relação a esse irmão? A Fernanda, Reconhecimento. ela estava com a bolinha, não pensei que ela tinha. Uhum. Travou? Ah, voltou agora. Uhum. Tava só aquela. Mas agora tá ok. Tani, isso que você fala é uma justamente dessas propostas da justiça sistêmica, né? De Uhum. você permitir esses espaços para as pessoas conversarem e perceberem situações que por vezes elas nunca se deram conta, né? E de você sair da atribuição de culpa, que eu só coloco o dedo e falo você é o culpado, para autorresponsabilização. Eu percebo qual é a minha parcela de responsabilidade, seja num divórcio, na situação que aconteceu. Você também tem essa oportunidade de ampliar o seu olhar e perceber qual a sua parcela de responsabilidade. Porque enquanto fica essa atribuição de culpa, ninguém anda, ninguém Uhum. sai do lugar, né? Então, somente quando cada um consegue assumir a sua responsabilidade é que se pode ter um movimento em direção à solução. E é interessante porque eu lembro, na minha infância, de alguma forma, adolescência, existia um ditado que durante muito tempo, eu tive ele como uma verdade, que é quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Então, era quase que assim, você tem que escolher um lado, você não pode ficar em Uhum. cima ou indiferente. E quando eu me permiti estar não em cima, mas ser talvez aquela ponte que une os dois lados, né? Não colocar mais pedras no muro, mas baixar o muro e fazer a conexão. Uhum. Então, isso facilita com que as pessoas possam voltar a ter contato e não ficar ou de um lado ou de outro. E eu entendo, né, assim, a minha imagem e percepção é que a justiça sistêmica ela vem para tirar esse muro e construir pontes para que se as pessoas assim desejarem elas possam se reunir, né? Porque também tem a questão, a decisão pessoal de querer ou não
resolver. E essa ideia de tudo eu te processo, né, Bruno? Uma outra fala de um dos juízes foi essa, assim, muitas vezes, muitas questões jurídicas, né, é, muitas brigas que se arrastam por anos dentro da justiça, acontecem assim, porque, olha, eu não sei, eu não tenho maturidade para resolver esse problema aqui entre a gente, então eu vou delegar ao juiz a responsabilidade de resolver. Então, como eu não consigo resolver, eu não consigo chegar num acordo com você, então nós vamos eleger uma terceira pessoa, que é um juiz, para decidir por nós dois, por uma questão que é nossa. Sim. A Fernanda... E muitas vezes... Diga lá, Fernanda. Não, isso acontece bastante, porque, assim, principalmente, digamos, em questão de regulamentação de convivência. É o juiz que vai definir, ó, você vai pegar a sexta às 18, às 19 ou às 20 horas. Qual o critério? O que o juiz sabe da vida prática de cada um para estabelecer qual o melhor horário, por exemplo? Só que, assim, quando as pessoas não querem... Aí volta naquilo que a gente estava falando sobre a responsabilidade. Quando as pessoas não querem assumir a sua responsabilidade, têm dificuldade de dialogar, elas preferem simplesmente delegar. Acha muito mais fácil, entendeu? E aí joga a responsabilidade para o juiz. Tudo bem, é a responsabilidade, é o papel do juiz definir, só que tem questões que são muito mais fáceis, até de você, de repente, conseguir cumprir depois quando as próprias partes estabelecem. Por exemplo, nessa questão. Eu não sei se um termina de trabalhar às 18, ou termina de trabalhar às 20, ou trabalha de turno, por exemplo, à noite. Então, assim, são detalhes que, se as pessoas pudessem sentar e conversar e estabelecer, seria muito melhor, cada uma assumindo a sua parcela de responsabilidade dentro de tudo isso. Mas a partir do momento que as pessoas não tomam decisão, elas não se comprometem plenamente. E elas têm de quem reclamar ou a quem atribuir a culpa. Ah, mas foi o juiz que definiu, o juiz que decidiu. E aí eu não me aproprio. Até recentemente eu estava falando com uma pessoa que eu atendi, a pessoa, porque eu vou tentar. E eu falei assim, olha, fala para você mesmo assim, eu desisto de tentar. Ele achou engraçado, eu falei assim, porque quando a gente fala que vai tentar, lá no fundo a gente sabe que a gente não vai fazer de alguma forma. Ou o tentar, se der eu faço, eu tento. É aquela história meia boca, né? Assim, não tem um compromisso. Porque daí eu não me comprometo. Né? Eu vou tentar. Bruno, você vem aqui em casa, eu vou tentar ir. Diferente do que, não, eu vou. Porque quando eu dou minha palavra, eu assumo uma responsabilidade, eu me comprometo, aí eu preciso cumprir. Se é o juiz que está definindo, então eu, pelo menos, a culpa é do juiz. Esse juiz também. E aí eu vou ter sempre alguém para reclamar. Quando, na verdade, o convite é empoderar as pessoas, não no sentido que todo mundo fica falando de empoderamento, mas é trazer a responsabilidade. Bem, para mim não é bom pegar, de repente, o meu filho às 3 da tarde, tem que ser às 8 da noite. Mas 8 da noite a criança está dormindo, então eu vou ter que entrar num diálogo, vou ter que conversar, né? Mas sabe o que é o pior de tudo isso? Muitas vezes eles delegam isso para o juiz, aí sai uma decisão, mas eles não cumprem. Pois é. Então, assim, é difícil de você perceber tudo isso. Não é simplesmente uma delegação. Ainda assim, eles também não querem cumprir, né? Então, ainda tem esse e aí é o desrespeito, fator. Né? Com o tempo, com o custo, né? De tempo financeiro, a energia que se gasta para ter todo esse direcionamento para depois não cumprir. Né? Isso fala muito da postura, e aqui não estou criticando ninguém, mas é um convite para as pessoas se perceberem o quanto que elas estão de fato assumindo as próprias decisões e as próprias vontades, né? A vida chamando a gente. É verdade. Tem mais uma parte ainda da fala dela, né, da palestra da doutora Vanessa, que também foi um pouco do que o juiz português também trouxe, né, sobre a importância de você ter esses outros projetos educacionais e outros conhecimentos e ciências nesse contexto mesmo do direito, para você ajudar as pessoas a ampliarem o olhar e ter essas ferramentas para elas se empoderarem e entenderem. E aí, assim, a doutora desenvolveu um projeto, né, junto com 2 psicólogas, chamada Oficina de Pais e Filhos.
que é para as pessoas entenderem como é essa dinâmica quando acontece um divórcio, né? Saber que existe lá as fases de luto, do divórcio, você vai vivenciar cada uma daquelas fases, como você conversar com os seus filhos, entender tudo que ele está vivenciando nesse momento, ele vai ter momentos de dificuldade, momentos de tristeza, como você não utilizar o filho como mensageiro, fala tal coisa para o seu pai, aí o pai devolve, fala tal coisa para a mãe. Então, assim, são várias dicas dentro desse projeto educacional que tem essa ideia de ajudar as pessoas a perceberem toda essa dinâmica e toda essa nova fase e contexto que o processo de divórcio traz, né? E eu achei bem interessante que o juiz português, o Joaquim, né, doutor Joaquim, trouxe uma fala assim, que o problema, isso a doutora Vanessa também já fala, né, que durante muito tempo achava-se que o divórcio, por si só, trazia traumas para as crianças, para os filhos, né? E aí, na verdade, com o passar do tempo, o que eles foram percebendo? Quando as pessoas conseguem se divorciar, mas respeitam, assim, ocorre o término da conjugalidade, né, que é o casal, mas permanece a parentalidade e eles mantêm um diálogo, isso não necessariamente trará traumas para os filhos. Eles podem acabar convivendo de uma forma muito melhor. E aí ele trouxe uma fala que faz sentido, que assim, muitas vezes no divórcio, as pessoas se divorciam do seu cônjuge e também se divorciam dos filhos. E aí que surgem, que começam os problemas, né? E aí, já entrando na parte que ele trouxe das feridas invisíveis. Muitas vezes, situações que ocorrem num processo de divórcio por conta de uma briga, às vezes, muito intensa na justiça, acabam trazendo marcas psicológicas para os filhos que são tão ou mais graves do que agressões físicas ou abuso sexual, por exemplo. Só que como ela não é visível, muitas vezes a criança guarda tudo isso, em geral você não tem essa percepção de tudo que está acontecendo com a criança. É tão profundo isso porque Muito. a pessoa, o casal quando se separa, e existe muita dor maquiada ou de alguma forma coberta pela raiva, por outros sentimentos. Quando uma pessoa não suporta ver a outra, muitas vezes essa projeção vai para os filhos também, porque os filhos, ele representa a soma dos dois. Então vamos supor que pensando num casal formado por um homem e uma mulher. Eu sou o homem, tem a mulher, eu não suporto ver a mulher, assim, eu não posso vê-la perto, ou de alguma forma eu desejo que ela suma, né, que ela desapareça da terra. Quando eu olhar para minha filha, ou para o meu filho ou minha filha, eles vão ter 50% dela também. Eles vão trazer parte dela. E aí, às vezes, a dificuldade ou a projeção que se faz, né, porque imagine que ela se pareça muito com a mãe, os traços, né, o quanto que essa filha acaba trazendo aquela memória e reavivando aquele sentimento mal resolvido do adulto. E como a Fê fala, uma coisa é o casal, outra coisa são os pais. Isso. Né? Quem separa é o casal, os pais. É. Filhos de pais separados traz dor e sofrimento, porque eles estão cindidos e a chance de ter uma busca por essa integração através de um sintoma, de uma doença, de questões e dificuldades na vida é muito grande. Agora, como a Fê falou, né, quando a parentalidade é respeitada, ainda que o casal já tenha, né, algo se cumpriu naquela relação, aí essa criança ela tem a chance, esse filho, essa filha, de seguir um caminhar mais leve e com menos danos, né? É verdade. Eu estava lembrando de uma pessoa que mediou um conflito entre duas adolescentes e que uma fazia bullying com a outra. E a outra tinha um cabelo muito liso e ela colocou muitos apelidos e chamava a menina de muitos nomes. E a menina queria tanto ser amiga dela, mas ela era muito hostilizada. E aí a psicóloga chamou, colocou uma frente à outra e perguntou, né, o que estava acontecendo. Aí a menina que sempre apelidava e fazia, né, muitas agressões verbais, disse assim, olha, o cabelo dela me irrita.
Eu não suporto. Quando ela passa a mão nesse cabelo liso dela, eu fico muito irritada. E aí a psicóloga sistêmica, né, foi conduzindo, e aí descobriu que ela, a menina, né, tinha um cabelinho mais encrespado, aqui fazia a- O o bullying. bullying, né, a que realizava o bullying, e a mãe dela detestava o cabelo do pai. O cabelo do pai era aquele cabelo bem tonhonhõezinho, bem grudadinho, Uhum. lá, né? O dela não era tanto, né? E a mãe detestava o cabelo do pai. E sempre reclamava do cabelo do pai. E dizia que o cabelo do pai não molhava, né? Quando eles estavam assim numa piscina, uma coisa. E a mãe estava sempre fazendo brincadeiras com o cabelo do pai. E aí, olha onde é que essa questão da mãe e do pai foi Reverberar. reverberar, né? Então, Isso que você, isso que você fala, Sani, foi bem interessante o que eu ouvi na palestra desse doutor, né, do juiz Joaquim. Ele fala sobre, ele ia passar um vídeo, mas teve problema com o PowerPoint, acabou não conseguindo passar. Mas era um vídeo que fala sobre biologia da percepção, é uma teoria de um biólogo chamado Bruce Lipton. E aí ele explica como se dá o funcionamento das células. E ele estava explicando assim, elas funcionam por amor ou alegria, ou por dor. Quando você está vivenciando uma sensação de alegria, as suas células estão em desenvolvimento. Ao passo que quando você está numa situação mais de medo, ocorre uma certa paralisia nesses mecanismos de desenvolvimento. E aí ele fala assim, que os filhos, quando muito pequenos, têm um processo de vinculação muito grande com os pais. Então, assim, as emoções das crianças, por elas ainda não saberem lidar propriamente com isso, não têm a maturidade suficiente, estão muito atreladas ao que os pais sentem. Então, ele deu esse exemplo. Se o pai está alegre, a criança, pela percepção que ela tem do ambiente, as células dela sentem essa alegria. Então, para ela, é um ambiente de segurança. Ela também vai ficar bem. Ao passo que, se o pai está estressado, não está alegre, está com algum problema, a criança percebe isso da mesma forma, por mais que o pai às vezes tente usar palavras em sentido contrário, e é aquele momento que a criança acaba ficando mais próxima, né, do pai, e aí se contrai. Esses mecanismos de desenvolvimento acabam fechando um pouco mais. E aí, isso explica essas questões, por exemplo, nessas dificuldades às vezes, que as pessoas têm às vezes de estabelecer a convivência, porque por vezes a pessoa, digamos um exemplo, a mãe, pode até falar, vai filho, pode ir em direção ao pai, só que lá por dentro ela tá falando, não quero que ele vá, não é uma boa pessoa. Então assim, a criança pode até ir, mas ela não vai aproveitar da mesma forma se ela sentisse plenamente uma sensação de segurança. Então achei bem interessante essa explicação do ponto de vista da biologia para algo que a gente acaba percebendo. E eu lembrei também bastante disso quando a professora Ellen falava da questão do déficit de atenção das crianças na escola, né? O quanto que por vezes a criança está ali na escola, mas a atenção dela, por essa percepção que ela tem do ambiente, está lá na casa dela, preocupada com um dos pais. Então, assim, é muito interessante como todos esses conhecimentos vão se agregando e você vai tendo compreensões nessas diversas áreas, né? Então, esse processo de vinculação que existe dos filhos em relação aos pais faz com que eles tenham realmente essa percepção mais forte do que eles de fato estão sentindo, né? Porque é um ampliar de olhar. Olhar por uma perspectiva que muitas vezes a gente não olha, ou as pessoas ainda não podem olhar. E acho que se fosse também já trazer o exemplo, que eu até comentei com a Sandy, na hora que eu te mandei o áudio, era o exemplo do cachorro, que para mim assim, é um exemplo tão incrível. E quais são as formas que a gente pode fazer, ou dizer, ou agir aparentemente inocente, de forma inocente, mas com uma intenção por trás. E como as crianças trazem a dinâmica que elas vivenciam
dentro de casa. Então, crianças que estão vivenciando algo difícil, dinâmicas de violência, de agressividade, até de uma sexualidade mais precoce, elas estão simplesmente expondo algo que na casa dela existe e que não é falado, não está sendo visto. E como naturalizar isso, né? Porque enquanto for tabu, e uns fingem que enganam, outros fingem que acreditam, não traz solução. Isso. E aí a questão nunca é como é que eu vou tratar esse tema com o meu filho. O primeiro passo é como é que eu trato esse tema comigo mesmo, Em você. em mim. Porque se eu não consigo olhar, né, se eu não dou conta de lidar com o tema, como é que eu vou ajudar alguém, ou orientar alguém, ou instruir, se eu não consigo lidar? Né? Se eu estou com as lentes, como a Fê trouxe, né, que o direito sistêmico é uma lente mais ampliada, Mais se as ampliado. minhas lentes me impedem de enxergar. Então, quando a gente, em última instância, é sempre sobre os adultos. A criança vai trazer aquilo que os adultos não querem, de alguma forma, Mulher. olhar. Diga. E aí, ainda complementando o que ele estava trazendo, né, sobre essa biologia da percepção, ele falou assim que o sinal mais importante, então, para a gente perceber essa questão do desenvolvimento é a presença do amor. Quando há o amor, a criança se desenvolve muito melhor. Quando esse amor não é manifestado da forma mais saudável, porque por vezes os pais também não conseguem, estão presos, estão olhando para outras questões, o desenvolvimento da criança pode ser afetado, às vezes, até por volta de uns 30%, assim, questão de inteligência, de altura. Então, às vezes, a gente imagina que é só uma questão mais fundamental de alimentação, de alguma outra estrutura, e você acaba percebendo quanto outros fatores impactam diretamente nesse desenvolvimento. Sim. Isso aconteceu na minha família, com uma prima minha. Devido a um divórcio muito conturbado, ela traz nela alguns reflexos para a vida, né? Como olhar para tudo isso com amor. E o direito Onde está o amor, né? Como Onde a está o gente amor? volta naquilo que a gente Está o falou no amor? começo, né? Onde Isso. está o amor? E o direito sistêmico, quando ele entra na jogada, ele entra exatamente com esse convite desse olhar, né? Para não olhar só no que está ali descrito ali nos autos, né? Só o que está ali descrito ali naquela petição inicial, naquelas provas, naqueles depoimentos, mas olhar além, né? Olhar o que tem por trás, as motivações. Exatamente. Essa ampliação do olhar é o fundamental, porque, assim, muitas vezes o que está escrito ali também traz algo muito pessoal de quem está contando, né? Muitas vezes os advogados também colocam da sua forma aquela questão, a pessoa, a própria parte, quando está prestando depoimento, usa algumas palavras para tentar transmitir algo, só que a gente sabe, por todo esse conhecimento sistêmico, quantas questões são inconscientes. Então, assim, por mais que você queira colocar algumas coisas em palavras, nem tudo virá à tona, porque muita coisa ainda você manifesta, mas manifesta de forma inconsciente. Sim. E o que é que vocês acham da gente? Estou olhando aqui a hora, são 18h05. A gente faz a história, vocês acham que tem espaço? Para mim tem. Tem. Sim. Gente, para todos que estão aí assistindo a live, nós três estávamos querendo muito trazer a doutora Vanessa Alfiero da Rocha uma homenagem nossa, porque aqui trata-se de uma live com 3 pessoas que admiram com muita profundidade, na verdade, 2 que admiram, né? E uma que admira porque trabalha com ela, tem a chance de estar sempre perto, né? Que é a Fernanda. E a gente queria, de alguma forma, homenagear essa juíza brasileira, que é a doutora Vanessa Alfiero da Rocha. E uma das formas que a gente encontrou para fazer essa homenagem a ela foi contando aqui uma história. Eu vou fazer a leitura de um texto que a doutora Vanessa faz, né? Ela já fez em alguns momentos, em algumas
em alguns momentos em que ela esteve publicamente falando. Num deles foi no encontro agora de solidariedade sistêmica, mas eu já soube que também em alguns cursos, algumas palestras, ela também traz esse texto. E aí a gente sabe que é um texto que é do coração dela, né? É um texto que ela realmente admira e que emociona. Então, vou fazer aqui a leitura do texto e aí, ao final, a gente faz a nossa despedida da live. E é um texto que também, não só homenageia, em primeiro lugar, homenageia a doutora Vanessa, mas que também oferece a quem está agora ouvindo, dentro de uma história, dentro de um fato, o exemplo do que esse olhar sistêmico quer trazer, né? O que é que ele quer propor. Né? Então, vamos ao texto. Se chama A Professora e começa assim. Seu nome era Senhora Thompson. Em seu primeiro dia de aula, parou em frente aos seus alunos da quinta série. E assim como todos os outros professores, disse-lhes que gostava de todos, igualmente. No entanto, ela sabia que isso era impossível. Dessa forma, estava mentindo. Estava mentindo porque na primeira fileira de carteiras estava sentado um garoto chamado Ted. E Ted despertava nela a atenção dela de uma maneira muito desagradável. A professora havia observado que Ted não se dava bem com os colegas e que muitas vezes suas roupas eram sujas, mal cheirosas. Houve até momentos em que ela sentia prazer em dar notas vermelhas ao corrigir trabalhos e provas de Ted. Assim sendo, como poderia ela gostar dele da mesma forma que gostava dos outros? Acontece que, ao final de cada ano letivo, os professores escreviam suas percepções e opiniões a respeito dos alunos numa ficha escolar. E, em vista disso, por estarem no começo de cada ano, era solicitado ao novo professor que lesse a ficha escolar dos alunos, de cada um deles, para assim tomar conhecimento dos estudantes que estava recebendo. A senhora Thompson deixou a ficha de Ted por último, mas, ao passar os olhos nela, surpreendeu-se. No primeiro ano da escola, a sua professora escreveu assim na ficha: Ted é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Ele tem bons modos, é muito agradável. Gosto muito de estar com Ted. A professora da segunda série descreveu Ted como um aluno excelente e muito querido por todos os colegas. Mas também a professora escreveu que tem estado preocupada com Ted, pois a mãe dele estava com uma doença terminal. Por fim, a professora escreveu que a vida no lar de Ted não deveria estar fácil. A ficha do terceiro ano continha as seguintes palavras: a morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Ted, que ainda busca fazer o seu melhor, apesar do pai não se importar com ele. Logo, sua vida será prejudicada se ninguém ajudá-lo. Finalmente, a anotação da professora da quarta série. Ted anda muito distraído e não mostra interesse pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes chega a dormir em sala de aula. A professora Thompson então percebeu que o problema era muito mais profundo do que aquilo que ela visualizava diariamente. Sentiu-se envergonhada. Seu estado emocional piorou ao lembrar-se dos presentes recebidos há alguns dias dos alunos, os quais foram embrulhados com papéis coloridos, exceto de Ted.
O presente que Ted trouxe para a professora estava embrulhado num papel marrom de supermercado. Ela ainda se lembrou da maneira triste como abriu o presente na frente de todos os alunos. Ao abri-lo, encontrou uma pulseira com pedras faltando e um vidro de perfume, assim, quase pela metade. Lembrou-se, então, dos risos dos alunos, toda a turma rindo daquele presente. No dia seguinte, a professora tentou ressignificar aquela situação. Entrou em sala dizendo que o presente de Ted era precioso. Colocou então a pulseira em seu pulso e passou o perfume. Naquele dia, Ted ficou até mais tarde para ir até a professora e dizer-lhe: sabe, senhora Thompson, hoje você está tão cheirosa e perfumada quanto a minha mãe. Quando todos os alunos já tinham retornado às suas casas, a senhora Thompson permaneceu na escola. Permaneceu chorando e refletindo a respeito daquela história, a respeito de Ted. Ali, naquele momento, a professora Thompson decidiu que daria a ele mais atenção e que mudaria completamente a sua forma de ensinar. Aos poucos, a professora notou que Ted melhorava a cada dia, se animava com a atenção que agora era dada a ele. Então, ao final do ano, Ted terminou o ano letivo como o melhor aluno da turma. Um ano se passou. A senhora Thompson, então, recebeu uma carta de Ted, lhe dizendo que ela era a melhor professora que ele já tivera na vida. 6 anos se passaram e outra carta chegou. Nela, Ted contava que havia finalizado o ensino médio como o 3º melhor aluno e que mesmo depois de todos esses anos, ela ainda era a melhor professora. 4 anos mais tarde, a professora de Ted recebeu mais uma carta. Naquela, Ted dizia que a faculdade havia sido difícil, mas que ele havia permanecido até o fim e que estava prestes a se formar. Mas que, apesar disso, ela ainda era a melhor professora para ele. Mas 4 anos se foram e a senhora Thompson recebeu outra carta. Ted lhe contava que estava em sua pós-graduação. E nela, apesar de tantos professores já terem passado, ele ainda sentia que ela era a melhor professora da sua vida. A última carta chegou menos de um ano depois dessa. Nela, Ted contava que conhecera uma moça e que se casaria com ela. Ainda contava que seu pai havia falecido há alguns anos e que não havia ninguém que pudesse entrar com ele na igreja. Então ele perguntou à senhora Thompson se ela entraria com ele e se sentaria no lugar reservado à sua família. A professora ficou encantada com o convite. No dia do casamento, ela estava usando a pulseira e o perfume. Aqueles que havia ganhado há anos. Finalmente, em seu reencontro, ela e Ted se abraçaram. E ele disse, pode dizer, obrigada, professora, por acreditar em mim, me fazer sentir importante, demonstrando que eu poderia fazer diferente. A senhora Thompson, então, emocionada, olhou para Ted amorosamente e respondeu: sabe, Ted, na verdade, quem me mostrou que eu poderia fazer a diferença foi você. Eu não sabia ensinar antes de te conhecer. E afinal, quem nunca teve um aluno como Ted?
E essa bela história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Sim. Ai, que história linda. Eu também adoro essa história. E acho que para fechar, o que fica é que a gente possa sempre ampliar o nosso olhar e, a partir dessa ampliação do olhar, ampliar também a nossa capacidade de amar. Isso. Sim. Ampliar o olhar e ampliar o amor. Né? Olhar além das nossas próprias barreiras, defesas e dificuldades. Assim como a senhora Thompson fez, né? A gente também faz no dia a dia, né? Sim. Diz, Fê. Semana passada eu li uma frase do Rumi que fez todo sentido e conectou, inclusive, com a ideia do congresso, né? Que o amor é a ponte entre você e tudo mais. E considerando toda a proposta do congresso de Unidos em um Só Coração, acho que a frase resume bem essa ideia. Sim, é verdade. E assim a gente quer finalizar aqui esse encontro tão gostoso, tão frutífero, deixando aqui a nossa homenagem à juíza, doutora Vanessa Alfiero da Rocha, a nossa admiração pelo belíssimo trabalho que ela desempenha dentro da justiça sistêmica, e também honrar e reverenciar o juiz Sam Storrs, que é aqui, né, para nós, o pioneiro do direito sistêmico. Eu vi a Maria se referir ao Sam Storrs como o pioneiro no direito sistêmico, né, como o pai do direito sistêmico, mas eu não tenho ainda essa informação apurada. Mas eu acho que é no mundo, eu acho que não é só no Brasil, não. Que quem passou a utilizar o termo foi ele, né? ele. Então, assim, a gente tem essa honra, né, de ter esse brasileiro que trouxe esse olhar dessa maneira ainda, né, tão ampliada, e quando ainda não era tão visto e tão reconhecido como a gente tem hoje, é muito gratificante a gente participar de um congresso. Eu vi isso no COC, vi isso agora no Congresso Internacional da Consciência Sistêmica. Vários juízes dando palestras e falando sobre os ganhos, sobre os efeitos do olhar sistêmico dentro das condutas processuais, dentro das mediações de conflito no direito. E são dados, né? São efeitos que a gente tem ali concretos. O juiz Sam Storrs, ele fala, né, num dos vídeos do Congresso, que 80% dos adolescentes que estão naquele risco, né, que estão naquele início, né, de carreira no crime, 80% não reincidem quando entram na abordagem sistêmica. Gente, 80% é um número gigante, não é? É muito expressivo. É um efeito muito forte. A gente não pode olhar para isso como um enfeite, ou como algo assim que, é um bibelô aqui, é um docezinho a mais dentro do direito. Não é. Não é verdade, Fê? Sim, com certeza. Não é um e ele teria contribuído bastante com a visão dele também, mas infelizmente houve o falecimento do pai dele, né? E ele não pôde participar. Ele não pôde participar do congresso. Não é verdade. Então é isso. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Bom. As últimas palavras? Gratidão pela acolhida dos dois. Foi muito bom o bate-papo. E um beijo aí. Minha mãe estava presente, minha tia, amigas, colegas do fórum, amigos do fórum. Que delícia. Um beijo as para nossas todos. 3 mães, Fernanda. Minha, do Bruno e a sua. Todas na live. Sim. Isso é que eu chamo de fazer live com as costas quentes, né? Com as costas quentes, como diz a professora Ellen, né? Delícia. Gente, obrigada, muito obrigada pela presença de cada um. Eu vi vários alunos meus aí que fazem meus cursos.
e vários amigos, colegas de turma na professora Ellen, na Elza. Gratidão pela presença de cada um. E próxima segunda a gente tem mais uma live do Projeto Partilhas, dessa vez com a nossa colega Vânia Lourenço. E aguardem que a gente tem na quarta Gisela, a nossa querida Gisela. Querida. Agradeço também a oportunidade, a presença da Fê de nos trazer esse olhar, né, para o direito, para a justiça, compartilhando um pouco da sua experiência. E agradeço a Sani pela A oportunidade minha cunhada também, ó. Sim, Beijo pra a todo cunhada mundo. da Fê, a Fê Vitale, que A Fê para ela Vitale. que está começando o dia, né? A quinta-feira dela, enquanto a gente finaliza a quarta, ela já está na quinta. Sim. Muito bom. E gratidão, minha Beijo. mãe, a todos e todas. E até a próxima segunda. Até segunda, gente. Obrigada. Um beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijos.